tarde, trabalhadores e trabalhadoras, como estão vocês? Tudo bem? Estamos iniciando aqui mais uma live SMC, hoje, 26 de agosto, quarta-feira. E a live tá que tá, gente. Ela está bem recheada, tá? E tenham paciência, assistam tudo. Ai, ai, ai. Nada de assistir a entrevista do Jamil, que eu já vou contar aqui, que vai abrir aqui hoje, com o pessoal falando lá sobre a movimentação da campanha da Volkswagen que começa agora, e ir embora. Não pode. Nós temos os articulistas aqui na sequência e todos eles trazem informações que são importantes para vocês. O Pedro, por exemplo, ele vai falar hoje sobre o contrato intermitente. Ainda não é algo que aconteça, graças a Deus, na nossa categoria, assim, em um grande número, mas vocês precisam saber do que se trata, né? Porque está acontecendo. Foi aprovado desde que foi aprovada a reforma trabalhista em 2017. Vocês precisam saber. Da mesma forma que o João está aqui falando sobre as questões, sobre os auxílios emergenciais. E a gente sabe que vocês, graças a Deus, estão aí, ó, nossos trabalhadores das nossas indústrias, graças a Deus, são com carteira assinada. Mas vocês têm algum parente, têm algum amigo, às vezes a esposa ou o esposo. Então, é importante vocês saberem a quantas andam essa questão do auxílio emergencial, tá certo? Da mesma forma que nós temos aqui o CID também falando da importância da sindicalização, né? Porque tem os dados do IBGE mostrando uma queda, mas uma queda nacional, que tem vários fatores que refletem nessa queda. Mas nós acabamos de viver uma experiência aqui realíssima na porta de fábrica da Renault, onde fomos todos salvos, né, pelo trabalho de todos os envolvidos, pelo trabalho eficiente do sindicato, pela participação dos trabalhadores, e porque lá, basicamente, 100% daqueles trabalhadores são sindicalizados. Então, é conosco, é aqui no chão de fábrica, e é importante que você acompanhe. Então, agora eu vou voltar lá para o começo, tá? Porque vocês me obrigaram, não pedi vocês. Nós vamos abrir aqui hoje com uma entrevista bem bacana com o Jamil Dávila, que é o nosso secretário-geral. Ele é trabalhador de origem da Volkswagen, ele coordena os trabalhadores, os nossos dirigentes lá dentro da fábrica, e vocês sabem, porque estão vindo pela imprensa, que tem alguma coisa acontecendo, né? Já receberam também boletins na nossa fábrica da Volkswagen sobre o assunto, mas ele vai estar aqui hoje explicando para todos e para os trabalhadores da Volkswagen como é que está essa negociação. E é importante, gente, vocês viram o que acabou de acontecer lá na Renault. Então, trabalhador, você precisa sim ficar informado, sabe? Não dá para assistir na hora que vocês estão na fábrica. Vejam depois. Tem no YouTube, tem no Facebook, só não dá para não ver, tá? Então, assim, tem assuntos aqui para todos os trabalhadores, porque todos vocês precisam saber de tudo. Porque, como eu comentei, é importante que os trabalhadores da Volkswagen tenham acompanhado a campanha da Renault. Porque agora vai ser aqui, nesse nosso chão de fábrica da Volkswagen, que a gente vai ter que enfrentar com muita coragem, com todo mundo junto, né, o que vem pela frente. Mas vamos vencer, gente. Nós já vencemos e vamos continuar vencendo. A gente já sabe qual é a receita. É todo mundo junto. E junto como sindicato, que está aí, gente, lutando bravamente, como ele vai falar na entrevista, né? Passou a noite fazendo cálculos lá, gente, sabe? Cada um de vocês são muito importantes para nós, aqui no Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba. É com você, Fernando. Vamos lá, então, gente, começar aqui com a evolução da pandemia aqui em nosso país, no mundo, enfim, vocês, no nosso estado. Vocês estão acompanhando esses dados que está passando aqui na tela. Eu quero registrar aqui, com otimismo, hoje, os dados sobre Curitiba. Claro que mantendo uma preocupação, porque ainda assim nós vamos aqui relatar óbitos. E isso nunca é um motivo de alegria. Quando a gente fala em otimismo, otimismo em relação ao futuro, porque os números realmente parecem, né, nesse momento, eles nos dão a informação de uma queda e que nós estamos aqui torcendo para que se mantenha aqui, evolua, desculpe, né, e que cheguemos mais perto do término de tudo isso,
principalmente enquanto não acontece a vacina. Mas é claro que não acabou a pandemia e que temos que ter muita atenção. Quem sabe essa diminuição de casos já seja um resultado de uma atenção maior de cada um fazendo a sua parte. Nas últimas 24 horas, a Secretaria Municipal de Saúde nos dá conta que ocorreram 7 óbitos e também diminuiu o número de contaminação. Foram 312 novos casos. Que continue assim, né? Amém. É com você, Fernando. Nós vamos receber aqui na Live SMC hoje uma das nossas principais lideranças aqui do SMC, é o nosso secretário-geral, Jamil Dávila, né, que a fábrica de origem dele é Volkswagen, e ele e o Daniel também, que coordena junto com o Marcão, os dirigentes lá dentro da fábrica. Vocês já sabem como é que funciona a nossa estrutura, assim como na Renault, tinha o Ezequiel lá na fábrica coordenando, e sempre tem um diretor aqui na executiva. Aqui no caso da executiva é o Jamil, e o Daniel e o Marcão, eles estão dando o maior apoio, né, e desenvolvendo as ações com os demais dirigentes nossos que temos na Volkswagen. O tema, vocês sabem que a Volkswagen também está apresentando desde a semana passada aos representantes de todo o Brasil, né, representantes sindicais de todo o Brasil, onde há plantas da Volkswagen, que é São Paulo, né, São Bernardo, Taubaté e aqui no Paraná, na Grande Curitiba, em São José dos Pinhais. Na semana passada, a empresa apresentou uma proposta global, né, de reestruturação, de redução de custos, e ela propôs 35% de demissões aqui no Brasil, né, contando com todas essas 3 plantas. E o Jamil vem aqui hoje para conversar com os nossos trabalhadores, né, não só os da Volkswagen, como todo o coletivo, porque todos os dias saem notícias nos jornais, que os jornais adoram vender notícias. E falar para eles em demissão assim é algo que parece que é bem, né, que é bem chamativo. Mas nós aqui que estamos no chão de fábrica, que nós somos quem sofrem este impacto, precisam saber da informação diretamente da fonte. E a fonte, gente, é quem está lá em São Paulo agora, exatamente agora, porque ele está lá em São Paulo e fez essa entrevista comigo de lá, do hotel, negociando, né, juntamente com os demais companheiros de outros estados, a melhor situação para vocês, trabalhadores da Volkswagen, assim como o sindicato faz para todos os trabalhadores, como fez há alguns dias para os trabalhadores da Renault. É assim que o sindicato trabalha, né? É assim que o sindicato se move. Então, eu quero que vocês ouçam, assistam esta entrevista com muita atenção, porque ela é muito importante, tá? É com você, Fernando. Então, pessoal, vamos agora para a nossa especial de hoje, de quarta-feira. Nós estamos aqui com um convidado que a gente sabe que os trabalhadores da Volkswagen estão extremamente ansiosos para ouvir, tá? Ele está em São Paulo, inclusive, nesse momento, fazendo uma entrevista diretamente de lá, da onde está participando das negociações em relação à reestruturação global apresentada pela empresa Volkswagen. Boa tarde, tudo bem com você, Jamil? Oi, Gilce. Boa tarde, Gilce. Boa tarde a todas as companheiras, todos os companheiros que estão aí nos vendo e nos ouvindo nesse momento. Que bom. Nós temos acompanhado aqui, não só pela imprensa, mas, em primeiro lugar, diretamente, você foi chamado, né, você, assim como demais diretores da Volkswagen, para uma reunião a semana passada em São Paulo, onde a empresa abordou que ela precisa fazer algumas reestruturações, como todas estão fazendo, né, como é um momento de pandemia e também de uma crise econômica que atinge, né, o globo. E ela apresentou para vocês algumas propostas. Então, eu queria que você contasse aqui para nós, para os trabalhadores, né, para toda a base metalúrgica, que propostas são essas, o que a empresa, né, Volkswagen, está propondo aos trabalhadores de todo o Brasil, da Volkswagen. Então, Gilce,
e as companheiras, a todos os companheiros que estão aí nos vendo, nos ouvindo. Acho que a oportunidade é importante. Eu agradeço aqui pela oportunidade para poder estar informando toda a companheirada que estão ansiosos aí por informação sobre a situação. É do nosso conhecimento que desde março desse ano, quando foi decretada a pandemia, essa pandemia ela veio acompanhada de uma crise econômica. Então, o Brasil passa por um momento muito delicado, um momento único na nossa história, né? Eu falo assim que, pela primeira vez, a gente participa de reuniões com máscara, certo? Para evitar a contaminação aí do Covid-19. E aí, nos meses de março, abril e maio, as produções nas fábricas foram suspensas até para prevenção à saúde dos trabalhadores e à vida também, que inclusive tivemos companheiros nossos que, aí da fábrica Volkswagen, o companheiro perdeu a vida contaminado aí pelo Covid. Certo. E naquele primeiro momento, a gente estava assim, sem informação do que era isso. Então precisou de suspender a produção, buscar um pouco mais de conhecimento, né, buscar formas de prevenção para que a produção continuasse, certo? Só que isso aconteceu no Brasil todo e no mundo como um todo, como você disse. E aí, isso trouxe também uma crise econômica, porque as atividades produtivas pararam, certo? E, para agravar mais a situação, nós estamos passando por uma série de crise política no país, onde não tem a clareza de uma política industrial, aí, principalmente para o setor automotivo. Certo. Quer dizer, e isso complica a situação para nós, trabalhadores. Claro que aí cai a demanda de produção. Então, em virtude da queda de demanda de produção, nós até soltamos um informativo, divulgamos um informativo na segunda-feira para os trabalhadores, das informações que a empresa nos apresentou. E nessa informação que a empresa nos apresentou, a demanda de produção para esse 2020, ele deve ficar em torno de 40% menor do que foi o planejado lá no final do ano passado, para esse ano 2020. E não é só da Volkswagen. Isso é do setor automotivo de uma forma geral, inclusive a cadeia como um todo, autopeças também. Então, é uma situação, assim, bastante preocupante, certo? Porque as empresas com a demanda menor de produção, não faz sentido produzir o carro programado, que a gente fala, o que é o carro programado? Produzir o carro e colocar na grama, né? Então, não faz sentido isso. Então, as empresas vão produzir aquilo que tem demanda para o mercado consumir. Nós acompanhamos agora há pouco tempo a discussão da reestruturação da Renault. E a Volkswagen nos dizia, já nesse período, olha, em algum momento, a gente vai buscar os sindicatos para discutir uma reestruturação também. Só não estamos fazendo isso nesse momento porque não sabemos nem qual a reestruturação, qual vai ser o tamanho dessa reestruturação, certo? Mas aí, na semana passada, ou melhor, na semana anterior, a Volkswagen procurou os sindicatos que representam os trabalhadores na Volkswagen no Brasil e propôs a cada sindicato fazer uma discussão. E aí nós, como temos aí, claro, um contato com esses sindicatos através do Comitê Nacional de Trabalhadores, nós discutimos entre os sindicatos de fazer uma bancada conjunta para fazer essa reestruturação, porque atende trabalhadores da Volkswagen do Brasil como um todo. Então, ficou decidido nessa bancada conjunta participar das negociações o presidente de cada sindicato e o coordenador da comissão de cada fábrica da Volkswagen do Brasil. Tá. E aí, no caso da Volkswagen aqui de São José dos Pinhais, o presidente Sérgio Butka me delegou essa responsabilidade de fazer parte dessa mesa conjunta, até em virtude das outras discussões que estão tendo, finalizando as discussões com a Renault, a redação do acordo com a Renault, estamos em negociação com a Volvo, certo? Então, diante dessas negociações, o presidente Sérgio Butka me delegou eu representá-lo, certo? Me deu um mandato para representá-lo aqui nessa mesa de negociação. E aí, na semana passada, nós tivemos aqui, viemos para ouvir o que a empresa tinha nos propôs, a empresa nos apresentou uma proposta de reestruturação. Nessa proposta de reestruturação, ela informa que tem um excedente pessoal, em média, em 35% nas fábricas do Brasil, e isso representa um número grande, é um número de 4.700 empregados, certo? E não só a questão dos excedentes, ela apresentou uma série de outros pontos que ela quer rediscutir para manter as fábricas abertas no Brasil. Porque o que a empresa está dizendo é o seguinte, olha, com essa demanda de produção que temos, 2 fábricas seria o suficiente para manter no Brasil. E é claro, nós não queremos nem discutir essa hipótese de fechamento de planta, seja qualquer uma das plantas. Nós, trabalhadores, temos que ser solidários. E isso que nós, trabalhadores, somos solidários. O resultado da greve da Renault foi graças à solidariedade de todos, quer seja dos trabalhadores da Renault, dos trabalhadores aí do Paraná, dos trabalhadores de outros estados do Brasil e também a solidariedade internacional que recebemos. Então, isso foi muito importante
para que nós conseguíssemos reverter a demissão dos trabalhadores lá na Renault. Mas o que a Volks nos propõe é uma situação assim muito delicada e muito agressiva, digamos assim, porque é um excedente grande de trabalhadores, certo? Redução de custo mesmo, e aí nós, quando recebemos aquilo, para nós foi quase que um choque, Claro. certo? Aí recebemos, não propusemos nada no primeiro momento, voltamos para casa, digamos, assimilar melhor a proposta, e aí nesta semana a gente retornou. Então nós tivemos reuniões no dia de ontem, terça-feira, hoje logo mais vamos para a reunião de novo, e agora na reunião que nós vamos ter, a gente vai ter que buscar caminhos, digamos, para enfrentar essa situação delicada que estamos passando nesse momento. Nesse momento, vocês estão reunidos com todas as plantas dos representantes. Onde nós tivemos aqui como presidente da CNTM e também um dos coordenadores do Fórum Brasil Metalúrgico, né, o nosso dirigente Miguel Torres, que colocou a importância, uma reunião da qual você participou também, que ele comentou aqui. E nessa reunião foi tirado algumas linhas, como unidade na luta em relação às centrais. Então, eu gostaria de saber de que forma nós aqui no mundo do trabalho, né, a gente sabe que existem outras, né, centrais nas outras plantas, como é o caso de São Bernardo, por exemplo. Então, eu quero que você diga aqui para nós, trabalhadores, que não ficarem aqui tranquilos no chão de fábrica, que essa ação está sendo realmente conjunta, que há essa unidade na luta. Então, Gilce e toda a companheirada, esse Comitê Nacional de Trabalhadores que nós temos, que ele é formado por um representante de cada sindicato, o coordenador da comissão de fábrica, de cada fábrica da planta Volkswagen, e também por um representante da CIPA. E a gente se reúne regularmente, de acordo com as demandas que nós temos. Esse comitê ele foi fundado no ano de 2004, então já são 16 anos que nós temos esse comitê. E aqui as plantas do estado de São Paulo, os sindicatos são todos 3 filiados à CUT. Mas essa diferença de bandeira de central, digamos, nunca foi impeditivo para a gente fazer um trabalho em conjunto, discutir estratégia em conjunta, porque é aquilo que nós falamos da solidariedade aos trabalhadores. Então, não importa se o trabalhador está vestindo uma camisa azul, uma camisa amarela, uma camisa vermelha, ele é trabalhador. E nós temos que sempre focar naquilo que nos converge, naquilo que nós temos os mesmos interesses. E é isso que nós temos feito, certo? Então, e não só a questão do Comitê da Volks, aqui tem o Comitê Nacional, tem o Comitê a nível de mundo também, que para nós foi importante esse Comitê Mundial em 2016, quando nós fizemos aquela discussão desse acordo de 5 anos, que tem mais um ano para vencer ainda, certo? E além dos outros sindicatos a nível de Brasil, como você bem disse, o companheiro Miguel, que é presidente da CNTM, presidente também da Força Sindical Nacional, certo? E, inclusive, na CNTM, ele me delegou representar a CNTM no setor automotivo, na Industrial. Na quinta-feira à tarde, nós temos uma discussão da Industrial, uma discussão que está acontecendo sobre o setor automotivo, e que o assunto lá na Industrial não é nem a questão de conjuntura do mercado no momento, lá qual será a produção de automóveis do futuro, a indústria 4.0. Então, uma discussão muito importante, e aí eu tive a honra de receber esse convite e estar representando a CNTM nesse fórum também. Nós tivemos 2 reuniões e aí na quinta-feira nós temos mais uma reunião discutir sobre o assunto. E às vezes o trabalhador começa a perguntar o que é essa indústria 4.0, mas eu vou deixar para falar esse assunto numa outra oportunidade, Gilson, porque também tem bastante, acho que o importante agora a gente falar o momento que nós estamos vivendo. Mas vamos voltar sim, porque olha, a semana que vem, inclusive, se não for nessa, talvez nessa não dê tempo, porque já é quarta-feira, mas já está combinado, tá? Precisamos. Porque eu também quero falar rapidamente sobre essa questão da indústria 4.0, muito rápido. Ontem o Miguel comentou isso aqui, porque o assunto é esse, né, sobre as reestruturações globais. Então, ele falou assim, existe uma tendência mundial que não conseguimos conter. Inclusive, ele falou que na Alemanha, ele acha até que já está no 5.0, porque ele esteve lá no ano passado, em algum momento lá na Alemanha, ele estava comentando aqui ontem na live, e que ele acha até que já está no 5.0. Mas qual é a diferença de tratamento? Na Europa, em alguns países da Europa, Suécia mesmo, França, Inglaterra, Alemanha, quando eles aplicam essas novas tecnologias, antes disso, há um pensamento social de como acolher esses trabalhadores fora desta planta. Porque neste momento, né, que estamos em 2020, no mundo civilizado, não dá para se imaginar
que assim, mudou a tecnologia, então nós precisamos de menos um percentual de trabalhadores, a gente pega esses trabalhadores e joga para fora, como aconteceu na Renault. Isso não pode acontecer. Então, tem que haver uma transição, e daí o que acontece também é uma posição geopolítica, porque lá na Europa existem vários tratados, os países são signatários da OIT, coisa que nesse momento, Jamil, né? Quando fomos fazer algumas pesquisas agora no momento aqui da Renault, percebemos que várias propostas importantes que nos dão garantia sobre a OIT não estão assinadas pelo Brasil. A nossa sorte é que tem marcos assinados com a Industrial, como é o caso da Volkswagen, o caso da Renault, da Volvo e de outras empresas metalúrgicas também. Então, a gente precisa, sim, com calma, voltar a falar nesse assunto, porque os trabalhadores precisam saber de que forma podemos protegê-los. E daí, eles pensam o quê? Ah, no Brasil é mais fácil, né? Porque a Renault achou. A Renault achou que no Brasil era mais fácil, que era abrir a porta e enxotar o trabalhador. Então, tem que haver a mudança, ela vai acontecer e não dá para a gente mudar o futuro e o desenvolvimento tecnológico. Mas tudo tem que ser feito de forma social, planejando, vendo como é que faz. A Alemanha, ela requalifica os trabalhadores, eles são colocados, existe, a empresa se compromete, né, em dar um segmento para a vida desse trabalhador. Eu quero fazer outra pergunta para você agora, Jamil. Como que nós aqui, né, quando eu falo nós, vocês, representantes dos trabalhadores, se é que você pode falar também, senão a gente entende, como é que vocês estão planejando esse enfrentamento? Assim, porque agora vocês estão conversando com a empresa. Na sequência, vocês vão se reunir só os representantes e ver quais são as estratégias, é isso? Então, Gilce, só para frisar um pouco mais essa questão que você estava falando anteriormente, na Volks, além da Volks ter o acordo marco internacional com a OIT, OIT é essa que os empresários agora estão propondo de acabar com a OIT, né, ou de pelo menos de mudar o conceito da OIT, tá saindo na imprensa ontem, mas na Volks nós também temos uma carta social da qual eu tive a participação de assinar, de aprovar essa carta social em 2002, e que nós já usamos a carta social da Volkswagen para discutir junto com terceiros que não respeitava o salário mínimo regional, e nós utilizamos a carta social da Volkswagen para fazer essa empresa terceira ter que respeitar o salário mínimo regional que não respeitava aí na Volkswagen. Certo? Além disso, nós assinamos no final do ano passado a Carta de Relações Laborais, não integral como tem na Alemanha, mas com apenas 2 itens, de um total de 9 itens, nós assinamos 2, certo? Para a gente discutir com a empresa. E isso nos traz, primeiramente, responsabilidade, mas no segundo ponto também traz obrigações da empresa em de nos discutir alguns assuntos com os trabalhadores. E até com base nessa carta, quando a gente sentou ontem para conversar, nós dissemos assim para a empresa, olha, nós queremos discutir com vocês aqui alguns conceitos. Então, nós não entramos na negociação ainda propriamente dita, certo? Porque nós quisemos estabelecer com a empresa alguns conceitos. Nós dizemos para a empresa, olha, importante. É uma negociação de uma envergadura que vocês estão propondo para nós aqui. Não dá para discutir uma proposta de uma envergadura dessa se não falar em garantia de emprego aos trabalhadores. Se for para vir fazer uma discussão de reestruturação e depois ter que discutir e vocês demitirem trabalhadores, nós não vamos nem se desgastar. Então, vamos para a briga de uma vez, vocês anunciam as demissões e a gente vamos se preparar e trincheirar para a gente fazer a briga. Né? E a impressão, não é esse o objetivo. O objetivo nosso é realmente buscar um caminho. Os resultados estão aí, nós pedimos para a empresa, inclusive, números confidenciais, e a empresa nos passou ontem alguns números, falou assim, olha, os números são esses, certo? E agora nós temos que trabalhar em cima disso para buscar uma alternativa. Então, assim, a responsabilidade nossa realmente é grande. Depois, nós discutimos a questão das demissões. Amanhã, a discussão vai ser sobre o plano médico, embora afete menos os trabalhadores da planta de Curitiba, porque o nosso plano de saúde em Curitiba é diferente, mas as plantas de São Paulo aqui, eles têm um plano diferenciado, um plano de saúde antigo, e a Volks também quer reestruturar esse plano. Então, na quinta-feira, os dados serão sobre essa questão do plano. Nós também colocamos para a Volkswagen, nós precisamos discutir a questão do trabalho home office, certo? Porque tem diversos trabalhadores administrativos trabalhando em home office em casa, nós queremos discutir um pouco isso, embora também não sabemos exatamente ainda como a própria empresa diz, nós temos que discutir, mas nós vamos ter que estudar um pouco mais para que caminho nós vamos caminhar essa questão do home office também. Então, nós discutimos uma série de coisas que nós colocamos ontem como conceito para a gente fazer discussão, mas o mais importante dele é a preservação dos empregos dos trabalhadores. Agora, é claro,
também não estamos dispostos a entregar tudo em troca dos empregos, como o presidente da República disse, o trabalhador vai ter que decidir se ele quer emprego ou direito. Quer dizer, isso não nos ajudou em nada. Pelo contrário, só fortalece aqueles que querem tirar direito dos trabalhadores. E nós entendemos que há sim como preservar o direito dos trabalhadores e manter os empregos. Basta ter um pouco de mais de atitude social, como você bem disse, que o Miguel falou aí, na questão dos países da Europa. Nós entendemos que há espaço para isso. Claro que nós vamos ter que fazer concessão. E nós dissemos para a empresa também, um outro ponto que nós dissemos para a empresa ontem, nós temos um acordo vigente de 5 anos, que tem mais uma database que agora, no próximo 1º de setembro, certo? Que vai até 31 de agosto do ano que vem. Nós queremos o cumprimento deste acordo. E aí só tem um ponto que, claro, a empresa, olha, mas isso vai trazer um impacto econômico, vai se reajustar os salários, como está programado, isso vai ter um impacto na nossa estruturação. Mas isso é importante para nós. Então, isso está na mesa. Certo? Como o presidente disse no vídeo que ele enviou semana passada, divulgou, que é preciso cumprir o acordo. E aí um ponto assim muito sensível do acordo é a questão do segundo produto. E vou dizer aqui, Gilson, para você e para todos os companheiros, esse produto praticamente estava na nossa mão. É como você ter um produto na tua mão e deixou cair. Por que a gente diz isso? Estava programado a Volkswagen assinar o protocolo com o governo do estado do Paraná no dia 18 de março para iniciar os investimentos para fazer esse novo produto. E foi justamente naquela época, que a companheirada deve lembrar, que o presidente da República foi para os Estados Unidos com a comitiva e o governador do Paraná foi junto. E eles voltaram com aquela comitiva lá, a maioria contaminados pelo Covid. E aí, por causa disso, precisou-se de suspender essa assinatura desse protocolo entre o governo do estado e a Volkswagen, certo? E aí entrou a divulgação da pandemia e não foi possível mais, porque aí com a entrada da pandemia, a situação mudou tudo, e a Volkswagen daí a nível mundial, certo? Resolveu suspender e aí acabou cancelando essa assinatura do protocolo. Porque se tivesse assinado aquele protocolo, esse investimento ia continuar acontecendo. Mas como foi suspenso à época e depois da situação do Covid, ninguém imaginava que ia chegar onde chegou, estamos aí com mais de 115 mil vítimas, né? Então, não se imaginava que era isso. A gente pensava naquela época, lá para o mês de abril, chegamos no pico e depois as coisas se encaminham. E as coisas se agravaram. Então, nós perdemos, de certa forma, não está assim definido, perdeu, não vai ter mais. Mas também não está dizendo assim, vai ter esse produto ainda. Porque pode ser que decida por daqui 1 ano, 2 anos, e possa ser um produto diferente. A gente não sabe qual vai ser a demanda de mercado, pode ser um produto diferente, entendeu? Então, assim, nós estamos dizendo para a empresa assim, olha, ok, essa questão do produto, nós estamos entendendo que vai demorar um pouco mais, mas em decidindo investir aí no novo produto, tem que ter esse produto na nossa planta, porque nós já pagamos por esse produto. Esse é o ponto que nós estamos dizendo para a empresa. Então, assim, ontem foi o dia de discutir os conceitos, discutir os limites da negociação, certo? Hoje, propriamente, a gente vai começar a entrar na negociação em si, discutir alguns pontos específicos. Então, ontem foi assim mais genérico, mais conceitual, mas nós estamos juntos. A bancada nossa está coesa, está unida, e aí faz assim, a gente participa de um momento entre nós e a empresa, colocamos os pontos. Aí, se a empresa consegue dar a resposta na hora, tudo bem, ela responde. Se ela responder, depois a gente passa para um outro ponto. Às vezes ela não consegue responder, não temos resposta agora, dá um break, ele sai, ficam reunidos entre eles, nós ficamos reunidos entre nós, estruturando as nossas propostas, certo? Eu fiquei responsável de fazer uma série de estudos com os números apresentados, certo? Até pela minha formação, eu sou formado em economia, então tenho um pouco mais de habilidade de trabalhar com alguns números. Então, estou trabalhando aí, essa noite aí, acordei de madrugada, me veio o zoom na cabeça, eu vou fazer umas contas, certo? Conheço. Faz parte, isso é processo de negociação, é assim mesmo, certo? Sim. Então, nós não vamos medir esforços como não medimos em outras negociações. Sim. O sindicato, com certeza, não só o nosso sindicato, como os outros sindicatos aqui, estão se empenhando ao máximo para levar uma proposta para os trabalhadores, para que, no mínimo, os trabalhadores se sentam seguros e confiantes da representação que têm. Da nossa parte, o que eu posso dizer para os trabalhadores é isso. Não temos uma proposta construída, porque é entre nós mesmos, dos sindicatos. Um apresenta uma ideia, outro apresenta uma ideia na reunião entre nós, e aí, claro, a gente tem que buscar aprofundar um pouco essa ideia que o companheiro apresentou, para ver se aquilo ali dá resultado ou não.
se aquilo ali vai também é possível a gente apresentar para a empresa que traz um resultado que é possível fazer uma negociação nesse sentido. Então, do nosso lado, nós estamos com algumas ideias, certo? Que não temos o caminho definido ainda, que nós estamos trabalhando com números para a gente depois ter o consenso entre nós, porque nós não podemos, como nossa bancada conjunta, cada um apresentar uma proposta diferente, né? Então, temos que apresentar uma proposta única. Então, estamos discutindo também entre nós essa questão. Mas eu tenho expectativa que a gente vai conseguir encontrar um caminho, até porque, nesse ponto, a gente tem que reconhecer a empresa está disposta ao diálogo. Ela não veio para impor assim, ó, eu vou demitir esse trabalhador. Se fosse assim, já teria feito e nós já estaríamos fazendo o enfrentamento. Mas a discussão aqui é de construção de uma proposta. E é isso que nós estamos aí buscando fazer. Então, tenho expectativa que a gente vai conseguir construir uma proposta. E aí, nós temos agendado reunião hoje, amanhã e novamente na semana que vem, terça, quarta e quinta, para ver se a gente consegue fechar essa discussão na semana que vem. Esse é o programa que nós temos aí, o calendário de reuniões. Que bom, Jamil. E você falou bem o que eu ia fechar aqui comentando. Vocês já saem na frente porque estão dialogando. E o diálogo, a gente sabe que ele sempre leva a um bom caminho. Então, nós estamos aqui todos. Eu sei que não é só aqui nós, mas assim os trabalhadores que estão aqui nos acompanhando. Assim como aconteceu com os companheiros lá da Renault, toda a base metalúrgica da Grande Curitiba está em pensamento, apoiando vocês. E como a nossa questão agora ela é nacional, nós precisamos que tudo dê certo para que todos os trabalhadores do Brasil que estão nas plantas da Volkswagen terminem essa jornada todos em condições dignas. É isso que a gente está aqui torcendo e esperando para todos vocês, sabe? E aí, Gilson, eu queria só fazer uma complementação. Nós temos a consciência e sabemos da nossa responsabilidade, porque a discussão que a gente fizer na Volkswagen, a gente sabe que vai refletir principalmente na cadeia automotiva, principalmente no setor de autopeças. Então, é muito importante a gente fazer uma boa discussão, conseguir construir um bom acordo, pelo menos, talvez se não for o acordo que a gente quer, mas pelo menos um acordo possível nesse momento de pandemia, é certo? A gente construir esse acordo e depois a gente buscar fazer aí também junto a todo o setor de autopeças, os fornecedores, os prestadores de serviço, que nós temos aí na Volkswagen. Então, todos os trabalhadores, tenho certeza, que estão preocupados aí com a situação. E também, só mais um detalhezinho aqui antes de encerrar, como foi, ontem saiu o edital, né, da flexibilização, da continuidade da flexibilização da lei, que iniciou lá no decreto 936, que agora ela é 1420, de 20. 14.020. Isso sempre confunde esses 2020. Então, também é mais uma ferramenta que temos disponíveis no momento por mais 2 meses e que pode ser prorrogado depois. Então, temos que tentar usar essas ferramentas, né, nesse momento, que também auxiliam, de alguma forma, a empresa a reduzir os seus custos para poder atravessar essa pandemia, todo mundo em paz. Jamil, eu já gostaria de convocar você, porque agora você está em plantão aqui na live SMC, como a gente fez com o Ezequiel há umas 2 semanas, agora é a sua vez de estar aqui nesse plantão, porque realmente os trabalhadores, né, ficam todos ansiosos, a sociedade, e também é bom que a sociedade vá acompanhando desde já, né, para poder também apoiar, como fizeram na nossa luta recente. Boa sorte, amigo, tá? Que Deus proteja, que fique bem aí, que dê tudo certo para todos os trabalhadores da Volkswagen, de todas as plantas aqui do nosso país. Que fiquem todos bem, tá? Amém, Gilce. Obrigado aí. A gente conta aí com a energia positiva aí de todos os trabalhadores, né, para que a gente consiga construir uma proposta que venha atender aí o interesse de todos os trabalhadores. Obrigado novamente aí pelo espaço. Imagine, vamos rumo a mais uma vitória. Em nome de Deus, vai dar tudo certo, novamente. Os trabalhadores precisam. Obrigada pela oportunidade também. Agora, nós temos os nossos articulistas. Já contei lá no Abre para vocês, né? Porque cada um deles vão falar. Ai, ai, ai. Nada de sair e não assistir eles. Eles são bem importantes. Tem que acompanhar também, tá? Um grande abraço, gente. Vocês são o que há. Eu sei que posso contar com vocês. Boa tarde, João. Como está você? Boa tarde, Gilson. Tudo bem. Que bom. Menos frio hoje do que ontem. Aqui também. Aqui, nossa, olha aqui, ó, eu estou só de uma malinha aqui, tá? Fica muito melhor, mais confortável. João, mas estamos preocupados aqui, você tem diariamente, né, reiterado aqui a importância
dos auxílios emergenciais para as pessoas, claro, poderem viver, para movimentar a economia. Mas a gente percebe claramente aqui um imbróglio, porque para isso acontecer, precisa acertar lá o presidente da República e o ministro da Economia dele, o Guedes, que hoje não foi num evento importante no Palácio, onde iriam conversar sobre esse assunto. Também não se define o valor da Rede Brasil. Eu quero que você analise aqui para nós o quão longe está de acontecer o que nós precisamos, ou seja, que seja definida uma política de renda auxiliar para quem está passando por dificuldade na pandemia agora. É com você, João. A confusão em que o governo se meteu, anunciando e depois adiando o anúncio, a efetivação das medidas do que chamou um Plano Brasil de Salvação Nacional, nesta confusão, se a gente observar, houve uma baixa, a baixa da pressão pelo auxílio emergencial de R$ 600 até dezembro. Repara, toda a confusão do pacote do governo diz respeito a auxílios futuros, a investimentos em auxílio futuros. Com a confusão a respeito do adiamento, na cambulha também se confunde a respeito da exigência do auxílio emergencial de R$ 600 ao fim do ano. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A confusão a respeito do pacote, que ela é múltipla, é, como eu falei ontem, um embrulho que não tem barbante, ou seja, um embrulho mal abarbantado. Essa é uma confusão, que o governo está preso nas contradições entre o grupo que quer a política do presidente e o grupo que quer preservar rentismo. Isso é uma coisa. A outra coisa é a exigência do auxílio emergencial de R$ 600 até o fim do ano. E não me venham dizer que porque as mulheres obtiveram dupla parcela do auxílio, isso é uma violação do auxílio. Não é verdade. As mulheres cabeça, as mulheres responsáveis, tinham o direito, têm o direito e o exerceram de receber duplo valor, 600 mais 600, 1.200. O que eu quero chamar a atenção é que nós não podemos cair nessa confusão. Uma coisa é a discussão de um projeto futuro do governo que vai botar no liquidificador uma mão, uma melancia, 12 bananas e produzir apenas um copinho de vitamina. Isso é uma discussão. A outra é a exigência de se manter os auxílios emergenciais de R$ 600 até o fim do ano, bem como o fluxo de crédito para as micro e pequenas empresas e auxílio aos estados e municípios. São dois assuntos que nós não podemos confundir nele. Não. A discussão dos valores lá do Programa Futuro não é a discussão que nos interessa hoje. Tá. Hoje nos interessa R$ 600 até dezembro. Tá. Eu quero te fazer uma pergunta bem objetiva, né? Porque você aqui é o nosso mestre dos magos. Como nós aqui, a sociedade civil organizada, conseguiremos focar, né? Porque eles estão, talvez até de forma pensada, né? Planejada, colocando esse futuro para fazer esse imbróglio todo. Como é que nós aqui, sociedade civil organizada, podemos fazer para pressionar para que volte o foco para o que é emergente, para o que está acontecendo agora? Assim, a primeira questão é mantermos a cabeça lúcida e continuar a esta reivindicação, explicando para as pessoas a diferença entre um pacote futuro e a exigência atual. As centrais têm feito isso. Eu digo para vocês, diariamente, o presidente da Força Sindical, Miguel Torres, tem verbalizado essa exigência. Há também as centrais, várias entidades. Então, a primeira questão é nós mantermos a nossa posição. A segunda orientação seria, através da firmeza da nossa posição,
convencer os políticos, principalmente os políticos dirigentes da oposição, que essa é uma questão premente, precisa ser vocalizada, ela precisa ser difundida na população, até mesmo para que, se aconteça, não seja meramente os R$ 600 do capitão. Ele tem se apropriado disso porque nós estamos, eu digo nós, a oposição, Claro. estamos silenciosos a respeito dessa questão. A exigência tem que crescer. Ontem, Gilson, na cerimônia do novo programa da Casa Popular, ou seja, a Casa Verde e Amarela, que aliás, se você vê no filme, a Casa Verde e Amarela, no fundo da parede, era roxa. Já criou um problema na minha cabeça. Mas esse programa foi lançado pelo Rogério Marinho, que é o dirigente desse projeto, obviamente, com projeções para o Norte e Nordeste. Aí, a não presença do Guedes decorre, de um lado, da confusão em que ele, Guedes, está metido para embrulhar o pacote que não dá embrulho, e também pelo protagonismo que o presidente determinou que o Rogério Marinho passe a ter. Então, essa é a explicação que eu dou para a ausência do Guedes. A primeira, ele está ocupado em passar o barbante no embrulho, na confusão que ele anunciou, e, segundo lugar, no caso da Casa Verde e Amarela, que é roxa lá na parede, o protagonismo do Rogério Marinho, com interesses eleitoreiros do presidente no Nordeste, no Norte, etc. Certo. Meu querido, vamos ficando por aqui. Como sempre, você não passa incólume, né? Você não passa em branco aqui pela nossa live, porque você acabou de me pautar e eu vou buscar aqui fazer uma entrevista com um deputado federal ou senador para tratar exatamente desse tema, para dar luz a esse tema de focarmos o que é o emergencial, porque você acabou de dar uma dica e a gente vai fazer aqui na live SMC a nossa parte do que é possível, como sempre. Tá bom, meu querido? Até amanhã, Gilson. Até amanhã, um grande abraço e fique bem. Fique bem. Boa tarde, doutor Pedro Lapa. Como está o senhor? Tudo bem? Tudo bem, Gilson. E você, como vai? Boa tarde. Tudo certo aqui, doutor, né? Tirando as nossas dificuldades de chão de fábrica, situações aí, estamos negociando com a Volvo, o Jamil está também negociando lá com o Daniel, com a Volkswagen, e nossos dirigentes estão em toda a base negociando nesse momento por melhores condições para os nossos trabalhadores. E em contraponto a isso, né, nós temos aqui os trabalhadores que foram flexibilizados a partir da reforma trabalhista, ainda no governo Temer. Lá apareceu uma possibilidade que é do trabalho intermitente. Eu gostaria que o senhor começasse aqui explicando para a nossa audiência o que significa, né, esse contrato intermitente. E a notícia que nós temos hoje, que veio aqui pela Folha de São Paulo, é que nesse momento aqui da pandemia está crescendo o número de contratos nessa base. Então, é com você, doutor. O que está acontecendo, Gilson, na verdade, é só o reflexo da reforma trabalhista, que foi extremamente maléfica ao trabalhador, ao movimento sindical, porque a Lei 13.467, que tornou-se a conhecida reforma trabalhista, que alterou diversos artigos, incluiu outros na CLT, teve o dom de flexibilizar as relações de trabalho para beneficiar o empregador, apenas e tão somente o empregador. Ela, na verdade, foi um fruto de uma relação espúria entre o Congresso Nacional e o empresariado, que determinou a quebra de muitos direitos dos trabalhadores que foram conquistados durante décadas e décadas de muita luta e de muita dificuldade para os trabalhadores. E, em face da queda da presidente Dilma, o presidente Temer, completamente vinculado ao empresariado e acertado com o empresariado, entrou lá para um dos seus objetivos era acabar realmente com os direitos trabalhistas e conseguiu.
cercear diversos deles através da promulgação da Lei 13.467. Entre eles, o trabalho intermitente, que é, na verdade, uma forma em que o trabalhador não trabalha mais sequencialmente, ele trabalha em períodos, por dia, por mês ou por hora. Ele pode ser chamado para trabalhar com um prévio aviso de 3 dias e tem 24 horas para responder e para dizer se pretende ou não trabalhar. É uma outra forma de precarização da forma do contrato de trabalho, porque ele perde diversos direitos trabalhistas. Ele pode trabalhar, por exemplo, no mês 1 dia só e sequer atingir o piso do INSS para a complementação de aposentadoria, para que tenha os benefícios previdenciários. Então, é uma forma de você precarizar as relações de trabalho que foi empregado de forma muito astuta pelos empresários agora durante a pandemia, porque era muito mais prático contratar intermitente do que ter que se sujeitar à Lei 9.300, a medida provisória 936, que foi transformada na Lei 14.020, que foi renovada agora pelo decreto 10.470 para mais 60 dias, né? Então, era uma forma mais fácil, chama quando quer, quando precisa, e vai tocando assim, né? O que está determinado no artigo 443 da CLT e especificado também no artigo 452A da CLT, né? A forma dessa contratação que se tornou pros interesses do empresário bastante eficaz, né? E judiando ainda mais dos trabalhadores. É essa nova contratação que temos observado. E segundo o IBGE também, existe um setor que se aproveita mais desse tipo de contrato, que não é exatamente o nosso setor aqui, porque o nosso trabalhador é um trabalhador mais... ele precisa ter uma qualificação, né, para poder produzir Sim. na área metalúrgica. Então, eles... Pode falar, doutor. Na verdade, a legislação apenas exclui os aeronautas, porque tem lei específica. As demais atividades e setores podem ser atingidas por esse tipo de contrato intermitente. Agora, ele é mais utilizado na área de serviços, né? Prestação de trabalho de vendas, de alimentação, eventos promocionais, eventos culturais, shows, então, bandas, isso aí, então, ele vai ser mais utilizado, mas não impede que seja utilizado no nosso ramo. E considerando que dentro do ramo industrial tem muito empresário que pouco importa para a mão de obra, o que interessa é a produção, para ele tanto faz a qualificação do trabalhador, né? Alguns são extremamente responsáveis que vão querer um profissional bem qualificado. Tem muitos que não estão nem ligando para isso, sabe, Gilson? Então, tanto faz. Ele contrata sem qualquer qualificação e põe para trabalhar. Se acidentar, vai para o INSS e vai se afastar para tratar de alguma doença ou de um acidente de trabalho, sabe, Gilson? Então, não existe a exclusão do ramo industrial, mas que ele não é o foco principal, não é. Obrigatoriamente não é. E que continue para lá, né? Porque senão vai ser mais uma ação para que o sindicato, né, embora é uma lei, mas nós temos conseguido, com todos os esforços, né, e com trabalho eficiente, garantir os direitos dos nossos trabalhadores, no nosso setor aqui, pelo menos, porque depende de que cada sindicato, da forma como cada sindicato enfrenta, né? Nós aqui temos, inclusive, eu sempre vejo nos comentários de vocês que mesmo apesar de ter sido feito a reforma trabalhista, vários aspectos da reforma não foram implementados aqui na nossa base. E isso é muito positivo. Isso é muito positivo. Com certeza, com certeza. Doutor, muito obrigada e nos encontramos amanhã no mesmo horário. Obrigado pela participação. Não tem problema, Gisele. Eu que agradeço a participação aí, estarei sempre à disposição. Fiquem todos com Deus. Uma boa tarde a todos. Tchau, tchau. Amém. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa tarde, Cid. Que saudades. Tudo bem com você? Tudo bem. Estamos aí na correria da semana. Eu sei, né? A correria ela é tão grande que nessa data base aqui, esses 6 meses, eu vou ter que gravar você antes, todos os dias. Gravar para 60 dias, porque ele estava na reunião da Volvo ontem, por isso ele não estava aqui conosco, gente. É isso que acontece. Sim. Daqui a pouco a reunião de Volkswagen, assim vai. Mas eu quero falar com você um assunto muito importante, que é sobre os sindicalizados, que nós sabemos que são as pessoas... Pode deixar aberto, pode deixar aberto.
que nós sabemos que são as pessoas. Eu estou conversando com o meu colega aqui, gente, porque live ao vivo é assim mesmo. Então, assim, voltando aqui, né? O assunto é sindicalização. A Folha de São Paulo, ela acabou de abrir uma matéria com o seguinte título: em 7 anos, sindicatos perderam 3,8 milhões de filiados, diz o IBGE. Então, a gente sabe que isso aconteceu, sabemos os motivos, mas eu gostaria que você analisasse e passasse para a nossa audiência aqui, né, de que forma isso reflete e, principalmente, a relevância do sindicato, de ser sócio do sindicato nesse momento. É com você. Gilce, essa divulgação aí do IBGE, ela trata aí comparando a ocupação total das pessoas, não é só os trabalhadores com carteira assinada, certo? Então, pega aí as pessoas que têm algum tipo de ocupação. Nesse universo todo, então, o que o IBGE constatou aí? Que houve uma queda de 16,1% dos filiados a sindicatos em 2012 e agora estamos chegando aí a 11,2%. Em 2018 estava 12,5%. Tá? Bom, o que ocorreu de 2012 para cá, né? Que a gente observa? Primeiro, o seguinte, passamos por duas recessões, que foi 2015 e 2016, que tirou muito emprego. Tá? E aumentou também a rotatividade. Então, esses fatores já pesam nessa queda aí. E um outro fator também é que nós estamos tendo uma precarização da relação de trabalho. Nós estamos tendo um aumento da informalidade. Né? Ou seja, como o país, desde 2015, não tem voltado a ter crescimento em patamares mais elevados, certo? Então, o que está ocorrendo? As pessoas estão indo para a informalidade para ter algum ganho. Né? Então, assim, a precarização das relações de trabalho, o aumento da informalidade, as duas recessões 2015 e 2016 são fatores que eu avalio, né, que respondem por esta queda aí da taxa de sindicalização. Né? Por outro lado, o que a gente observa? Né? Desde 2017, desde 2016, na verdade, um frontal ataque do governo aos sindicatos. Então, o governo ele tem atacado os sindicatos. Acabou com a contribuição sindical, né? O que reduz receita do sindicato, e com redução da receita do sindicato diminui também a ação sindical, a divulgação do sindicato também, ela caiu com essa redução da contribuição sindical, e a reforma trabalhista que o governo fez, né? Do governo Temer, e os ataques que o Bolsonaro tem feito. Tá? Agora, o importante disso tudo, o interessante disso tudo, é que é o seguinte, 3 coisas eu vou citar aqui que o Bolsonaro atacou e que se revelaram importantes na pandemia. Foi o SUS, que ele atacou o SUS. Né? O SUS, meu Deus, se não fosse o SUS aqui, quanto seria o número de mortes no Brasil? Né? Então, o SUS que o governo atacava e queria reduzir foi valorizado pela população com a pandemia. O outro foi a Bolsa Família, que ele falava Bolsa Vagabundo, e agora ele quer, inclusive, aumentar, mas mais por interesse eleitoreiro, né? Enquanto a gente defende aquilo ali como uma política pública. Mas está aí. E o sindicato, que também ele atacava, né? E que se mostrou um instrumento muito importante para os trabalhadores, né? Defenderem emprego, defenderem renda, defenderem a vida, que são os nossos lemas aí nos sindicatos metalúrgicos. Então, o governo atacou 3 coisas que mostraram na pandemia uma relevância muito grande, uma recuperação, inclusive, da sua importância, que foi o SUS, o Bolsa Família e o sindicato. Né? Então, assim, eu avalio que nós vamos ter uma ressignificação também dos sindicatos após a pandemia. Né? Essa recuperação da força do sindicato, essa recuperação da representação do sindicato. Né? É evidente que alguns outros setores vai continuar caindo sindicalização, mas nesses setores que tiveram a ação mais efetiva do sindicato, a minha avaliação é que teremos uma recuperação, né? Um aumento de sindicalização. Né? E tem outros fatores, o seguinte,
isso aí é uma média geral, né? Porque nós temos aí os sindicatos metalúrgicos, a APP Sindicato, os grandes sindicatos, os bancários, os grandes petroleiros, os grandes sindicatos do Brasil, esses permanecem com o nível de sindicalização, né? Então, nós estamos tendo uma perda média geral, né? Mas se a gente for pontuar, esses sindicatos são mais representativos, têm mantido aí o nível de sindicalização. E volto a frisar, né? O sindicato ganhou um papel de destaque na pandemia, né? E o trabalhador percebeu isso, né? O governo quer tirar direitos e ele vê que o sindicato é que vai garantir o direito dele. Ok. Querido Cid, eu agradeço muito você. Nós nos encontramos amanhã no mesmo horário. É isso mesmo. E os sindicatos nunca foram tão relevantes. É só a gente se lembrar da nossa campanha há 10, 15 dias aqui na Renault. Se não tivesse sindicato, e aquela empresa ela é quase 100% sindicalizada. Aqueles 747 trabalhadores estariam fora de lá até hoje. Então, nós precisamos que as coisas mudem, que a gente consiga emplacar uma política de emprego correta e que, principalmente, respeite os sindicatos, que é uma estrutura importante, não só no Brasil, como no mundo inteiro. E vem presidente e vai presidente. Sindicatos continuam. É isso. Um grande abraço, Cid. Também, Gilcema. Boa tarde. Tchau, tchau. E agora, os nossos projetos. Vamos ver no vídeo aqui do SMC Card, né, do novo portal, e também do Saúde 24 Horas. E lembrando a todos que hoje tem aqui, à tarde, a reunião com os trabalhadores da Bosch, às 17 horas. Não dá para perder. Contamos com vocês. Fizemos uma reunião com os trabalhadores da Renault na segunda, ontem Volvo e hoje é Bosch. É que a gente quer ficar assim mesmo, gente, grudadinho com vocês, tá? Porque a gente precisa muito de trocar experiências, trocar informações, e é do que vocês mais precisam nesse momento, tá? Uma boa tarde a todos, fiquem com Deus e até amanhã no mesmo horário, tá? Foi uma delícia, acreditem. É com você, Fernando. Associada e associado metalúrgico, já baixou o seu aplicativo Saúde 24 Horas? Não? Veja o que está perdendo. Orientação à saúde por videochamada 0800 ou chat. Serviço disponível 24 horas do seu dia. Atendimento personalizado com profissionais qualificados da área da saúde. Cadastro de até 3 dependentes, independente do grau de parentesco. Dicas de saúde elaboradas por equipe de médicos, nutricionistas, psicólogos e outros profissionais. E principalmente o encaminhamento e acompanhamento correto das questões de saúde, a primeira triagem, sem você precisar sair de casa se não houver real necessidade. O seu CPF já está autorizado a utilizar o serviço. Veja como é fácil. Baixe o aplicativo Saúde 24 Horas na Play Store do seu celular. Acesse com o número do seu CPF e a senha padrão 12345, redefina sua senha e já irá encontrar na tela os serviços disponíveis. Nós optamos pelo Saúde 24 Horas. Cuide-se, você e sua família também irão precisar. Mais informações em cimec.com.br/atendimento. Previna-se usando o Delivery na Rede Fidelidade e o SMC Pay. Com o seu SMC Pay, você realiza os pagamentos dentro da Rede Fidelidade em qualquer lugar, a partir do seu celular. Assim, fica ainda mais prático fazer aquele pedido no restaurante, mercado, farmácia e receber tudo no conforto do seu lar. Você pode efetuar o pagamento previamente, durante o pedido ou no momento da entrega. E no mesmo instante, o estabelecimento já recebe a confirmação da transação realizada. Solicite o uso do SMC Pay quando fizer pedidos nos estabelecimentos da Rede Fidelidade que entregam em casa. E não se esqueça, para utilizar seu SMC Pay, basta acessar pelo seu celular o site smcpay.com.br, preencher os campos solicitados e pronto. Ah, e é pela nossa ferramenta do Ache Fácil
que você confere os estabelecimentos da Rede Fidelidade que fazem entrega em casa. Acesse cimec.com.br/achefácil e selecione o filtro para exibição. Ali, você também pode filtrar a forma de pagamento, SMCP via celular ou cartão SMC Card. Lembre-se de sempre informar previamente ao estabelecimento a forma de pagamento. Qualquer dúvida, estamos à disposição para lhe atender no cimec.com.br/atendimento. Associada e associado metalúrgico. Chegou o portal SMC Card. Nele você encontra todas as funções do seu cartão, SMC Pay, saldos, extratos, aquisição de créditos, transferências, bloqueio e desbloqueio do cartão, promoções e muito mais. Acesse já smccard.com.br/portal. E para facilitar ainda mais, deixe o atalho para o portal salvo na tela inicial do seu celular. Para Android, acesse o endereço pelo Chrome, clique nos 3 pontinhos do lado direito e selecione Adicionar a tela inicial. Para iOS, acesse o endereço pelo Safari, clique no ícone Opções e selecione Adicionar a tela de início. Pronto! Você já tem todas as funções do seu SMC Card na palma da sua mão.